Olá, começa agora o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária. Hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica, problema que atinge milhares de crianças, adolescentes e mulheres que em alguns casos sofrem de forma silenciosa. Nós vamos conversar com a pediatra Raquel Casabona, com o promotor da Vara Criminal Breno Lintz e com a diretora fundadora do SOS Mulher Família, Cláudia Guerra. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Bom, o assunto é um pouco polêmico e hoje nós vamos abrir o programa com um vídeo que nós fizemos com uma mãe de família, uma esposa que teve um problema de violência na família. Então agora confira o vídeo. Esta mulher, que não quer ser identificada, passou por um problema grave dentro de casa. Depois de algum tempo eu descobri que o meu companheiro mantinha relações com a nossa filha de 15 anos, isso desde os 6 anos de idade. Quando eu descobri, fiquei meio sem chão, sem saber o que fazer, procurei alguns órgãos que me orientaram, só que a dificuldade para quem passa por esse problema é muito grande, porque nem sempre você tem a informação certa, você vai a um lugar, eles te informam que é outro e às vezes a pessoa tem vontade de parar com tudo. Segundo ela, muitas providências deixaram de ser tomadas por falta de informação. Terminei esse processo todo em dezembro, até hoje nada foi feito, nem as partes foram chamadas para depor. E só agora eu fiquei sabendo que eu deveria também ter entrado com um processo na vara civil, porque eu tenho um outro filho de 7 anos e como eu fico com medo de deixar o menino estar com o pai, não quero que ele fique, então fiquei sabendo que eu deveria entrar com esse processo também, porque eu corri o risco de sofrer. De repente o pai falar, não, eu quero ver meu filho de qualquer jeito, ele poderia até me denunciar, que eu estou agindo da forma errada. Quer dizer, por falta de informação, eu cometi um outro erro também. Diante de tudo o que já foi feito e até agora nada foi solucionado, fica a sensação de impunidade. É uma situação que a gente fica inteiramente perdido, porque a cobrança... São poucas pessoas que sabem do caso, mas a cobrança é grande. Ah, você denunciou? Denunciei, mas até agora nada. Como se nada tivesse acontecido. E corre o risco de repente ele cometer de novo o mesmo crime e continuar impune. Bom, estamos de volta e eu começo perguntando, Cláudia, como você acabou de assistir, é um problema frequente que acontece nas famílias, mulheres que até inclusive os esposos e pais das crianças abusam e ela não sabe nem por onde começar? Olha, é de nos indignar e é mais frequente do que se imagina. O lugar onde se investem em sonhos, projetos, filhos, sexualidade, sentimentos de várias naturezas, infelizmente é um dos locais mais violentos que existe. Nós temos que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil e sofre-se 9 vezes mais violência dentro de casa por parte de pessoas próximas e conhecidas, e aí no caso os pais ou maridos, ex-maridos são os principais autores dessa violência, do que na rua com pessoas estranhas. Então nós temos recebido na ONG SOS Mulher Família, que tem atendimento social, psicológico e jurídico, com estratégia de atendimento individual, casal e grupos de apoio para mulheres que vivem a violência, assim como para autores de violência, um número bastante significativo de pessoas, uma média de 1.200 novas famílias são atendidas ao ano, trabalho predominantemente voluntário, como eu disse, com atendimento social, psicológico e jurídico, e são muitos os casos que chegam desse tipo de depoimento, onde há o abuso sexual de pais, ou de tios, ou de primos em relação a filhas, em relação a parentes muito próximos, ou dos maridos em relação às suas mulheres, com relação à violência conjugal intrafamiliar. A violência é essa que não é só física, é física, sexual, psicológica, emocional, moral e patrimonial. Doutor Breno, o que fazer? Por onde começar a partir do momento que você tem um problema na sua família, um abuso sexual, uma violência, uma agressão contra a mulher? Se você se depara com uma situação como aconteceu da pessoa que se mostrou no vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar o 190 para redigir um boletim de ocorrência. A partir daí, ela tem 2 caminhos. Ela vai na delegacia para tentar fazer com que a polícia investigue logo e encaminhe para a justiça. E se
se for o caso, pedindo a prisão do rapaz, com medo da ordem dentro da casa ficar conturbada com ele em liberdade, e também ela poderá realmente recorrer à área civil. Na área civil, ela poderia pedir uma liminar para o juiz de família para que afastasse temporariamente de visitas e de contato os filhos com o pai. Para se conseguir essa liminar, ela terá que ter em mãos uma prova indiciária bem forte para que o juiz libere, porque não é o caso da mulher, mas existem muitas situações em que o familiar se utiliza desses mecanismos e na hora que você vai apurar isso não é verdade. Ele está indisposto com aquele que convive e em virtude disso faz uma denúncia falsa. Ou então também, muitas das vezes, como a Cláudia falou, ela demora a procurar os organismos que ela tem para proteção dela, porque fica muito pensando na questão família. Convivo há 15 anos, como é que da noite para o dia eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou abandonar? Como é que eu vou explicar para minha família, para os meus pais? Como é que eu vou explicar para os meus filhos? É realmente um baque. Não tente, eu penso da seguinte forma, sem dúvida nenhuma, esse primeiro momento de afastar os filhos de quem está praticando o ato tem que ser imediato. Porém, a reflexão das atitudes a serem tomadas tem que serem tomadas num estágio assim de tranquilidade e não de ira, porque senão você troca os pés pelas mãos. Às vezes você aumenta alguma coisa que você não viu e depois é desmascarado, aí prejudica toda uma prova que está sendo montada contra aquela pessoa, ou então depois no final ela se arrepende. Eu não estou falando que alguém vai arrepender de defender o filho de um estupro que está sendo cometido dentro da própria casa. Mas existem muitas situações que a gente ficaria aqui dias discutindo, que o desdobramento traz um problema maior para a família do que propriamente uma procura de um psicólogo, de um assistente social, para ver o caminho certo a tomar num momento desse. Agora, doutora Raquel, é complicado porque, como o doutor falou, às vezes o problema vai desestruturar uma família, então aquela mãe prefere, às vezes, não denunciar, ou ela demora a denunciar, e aí então o problema vai ficando cada vez maior, né? De fato. O que me chamou bastante atenção, ela falou sobre a falta de informação, e nós temos várias portas de entrada, vamos dizer, para esse caso. Então, tem a polícia, mas também a gente tem que destacar a área de saúde. Hoje a gente enfrenta uma desintegração da rede de atendimento a esses casos. E o que a Secretaria tenta hoje é tentar fazer com que esses atores conversem melhor para que essa falta de informação seja resolvida. Então, se a gente tivesse um centro onde essa mulher pudesse ser atendida e, além do atendimento de saúde, tivesse um encaminhamento correto para essas áreas, a social, a civil, tudo isso seria amenizado o problema. Cláudia, qual que é o principal problema registrado lá, vivenciado por vocês? Talvez o que aconteceu com esta mãe, a falta de informação, sem saber por onde começar, o medo, a vergonha da família, da sociedade. Os fatores inibidores da busca de ajuda são vários. Esses todos que você disse, ainda tem a questão da baixa autoestima, falta de amor próprio, a falta de infraestrutura dos órgãos de atendimento, essa via crucis, em função de não termos um local centralizado, temos lutado muito para o SOS Mulher Família estar em proximidade com a Delegacia da Mulher, o Centro Integrado da Mulher, porque isso facilita. O usuário de serviço às vezes não tem o dinheiro para o ônibus para vir para o atendimento, e não que esse problema aconteça só com o pobre. Essa violência é bastante democrática, atinge todas as classes sociais, raças e etnias, mas quem mais busca os órgãos públicos, governamentais ou não governamentais, a gente tem um trabalho voluntário, o atendimento é totalmente gratuito, são as pessoas menos favorecidas. Então é fato que é preciso facilitar a vida dos usuários do serviço, porque os fatores inibidores são muitos. Às vezes até a crença religiosa, não, aguentar mais um pouquinho, é porque Deus quer, né, é o meu fardo, enfim, uma visão, uma interpretação equivocada da questão religiosa, né? Além do medo, da vergonha, como é que vai ficar se ele for fichado na polícia, já está tudo danado, a questão financeira, às vezes a dependência não é financeira, mas é emocional, mas muitas vezes é financeira, e aí como é que fica a situação da família diante desse sujeito fichado, os filhos, a vergonha, enfim, são vários fatores do ponto de vista de dificultadores e inibidores da busca de ajuda. Facilitaria muito no sentido de ampliação das políticas públicas. Então hoje, por exemplo, a gente vê que há lado de
chegar nesse sentido, nós precisamos reativar a Casa-Abrigo Travessia para mulheres e filhos em risco de vida poderem ficar local sigiloso, sem correr tanto risco. Nós temos que ativar o Conselho Municipal da Mulher, que elabora as políticas públicas, acompanha e fiscaliza. A ONG precisa ter mais recurso, porque não consegue atender toda a cidade. O programa PAN faz abordagem domiciliar em parceria com a Polícia Militar, a UFA, a Prefeitura e a ONG. Então, esses serviços precisam estar disponíveis, visibilizados, para essa mulher não precisar chegar nesse ponto e ter tido a informação anterior e o caráter preventivo e a busca de ajuda. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como agir, então, com essas famílias, até na questão do convívio, do comportamento, do tratamento psicológico, mas é logo depois do intervalo. O programa Em Pauta volta já. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje o nosso debate é sobre a violência doméstica. Doutor Breno, a gente percebe que a mídia divulga ultimamente muitas denúncias de muitas mulheres que denunciaram agressão contra ela, contra os filhos. É porque os casos vêm crescendo? É porque as mulheres estão tendo mais coragem? O que você avalia dessa situação hoje no país? Olha, desde a época que eu comecei como promotor e bem antes disso, a gente via que a mulher, a família, queria, num primeiro momento, manter aquela estrutura e tinha medo de procurar os organismos. Mas houve uma evolução muito grande na legislação dentro do país. Então hoje, uma coisa que você vê que não se pode prender alguém que pratica um crime simples, pode prender um homem que agride uma mulher ou que agride uma criança. Essa evolução veio num bom momento e a população a cada hora, a cada dia, passa a ter mais conhecimento dela. Como ela está chegando aos ouvidos daqueles que são vítimas, a cada momento vão aparecendo mais. Mas é como a Cláudia falou, isso existe em 4 paredes e que a gente não toma conhecimento num número muito maior do que aquele que se torna público. Mas é muito maior. Então, o que tem acontecido, talvez, é a população assistindo ao lado de sua residência as providências que podem ser tomadas nesses casos, e aí aflora ali o desejo de quem está sendo vítima procurar. Então eu acredito que hoje é muito mais fácil você procurar. Existem inúmeras mulheres que procuram a promotoria, a gente colhe declarações, faz encaminhamento, a própria delegacia da especializada contra os crimes contra a mulher também toma essas atitudes. Isso tem crescido em número assim assustador, mas não é porque está se tornando mais violenta a sociedade, não. É porque as pessoas que estão sendo vítimas disso estão colocando
os pingos nos is, procurando os organismos. Mas isso já existia e ficava em silêncio. E aí, para complementar, não é que aumentaram o número de situações de violência conjugal intrafamiliar, mas se torna mais visibilizado na medida também das políticas públicas, e o papel aí dos veículos de comunicação de massa, TV Universitária e tantos outros, é pedagógico, porque quando se vai à televisão e fala das políticas públicas, como buscar ajuda, qual o encaminhamento, como é que a rede se estrutura e funciona, você favorece e visibiliza. Não podemos negar também que o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais, nacionais, de promoção dos direitos humanos, de promoção da não violência à mulher. A gente tem também a Lei Maria da Penha, que é de 2006, mas contraditoriamente em Uberlândia ainda não foi criado o Juizado Especial Criminal e Cível para dar operacionalização a essa lei, apesar de o SOS Mulher Família com Atendimento Social, Psicológico e Jurídico já se colocou à disposição numa parceria, porque nós já temos gente, já temos formação continuada para fazer isso, que propõe o Juizado Especial Criminal e Cível fazer. Não precisaria preparar gente e nem disponibilizar de tantos recursos, mas ainda não aconteceu. Então, a lei é de 2006, nós estamos em 2013 e Uberlândia não tem, até porque tem prioridade outros juizados, porque ainda a questão da mulher fica na cozinha, é secundário, é segundo plano, sendo que essa violência é raiz de todas as outras violências. Então, me parece fundamental investir aí em políticas públicas nesse sentido, entendendo essa família plural, que não é hoje só papai, mamãe e filhinho, essa família que é histórica, mas é fundamental políticas públicas, centralizar esses serviços para facilitar a vida dos usuários, reativar as políticas que estão paradas. Doutora Raquel, falando sobre o agressor, a esposa, ela consegue identificar que aquela pessoa ela tem instinto para agredir a ela, para violentar os filhos? Quando ela conhece o rapaz, namora, tudo é lindo, depois que casa e vai morar junto, a pessoa se transforma ou não? Desde o princípio a gente já consegue identificar esse agressor. Isso é muito variável, né? Depende de cada caso, mas eu penso que ela consegue identificar sim, mas aí já está envolvida emocionalmente, financeiramente e fica difícil essa desvinculação rápida, então até que ela elabora isso e decide tomar uma atitude, muitas coisas podem ter acontecido. Eu não diria instinto, mas pensar também a educação diferenciada que ainda se dá para meninos e meninas, uma cultura ainda sexista, de concepção sobre posse do corpo do outro. Existem mitos que envolvem essa violência, ninguém gosta de apanhar. Ele bate porque bebe? Não, ele não bate no comer do boteco, nem no chefe na empresa. Essa violência é direcionada culturalmente. Onde é que ela é legitimada? Onde é que pode? Aí a gente tem até os ditos populares, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, roupa suja se lava em casa. Não, se lava no espaço público, mete-se a colher sim, porque senão mata o outro, e onde tem violência todo mundo perde, a família inteira perde. Então a educação que ainda se dá para meninos e meninas, lugar de mulher, lugar de homem, papel de mulher, isso é construído socialmente, culturalmente, historicamente, e as diferenças têm sido transformadas em desigualdades, favorece muito essa concepção de posse, propriedade sobre o outro, fora o ranço ainda de 400 anos de escravidão, 21 anos de ditadura. A gente lida com conflito como? Por meio da violência. A gente aprende isso, então é preciso desaprender. Por isso que o atendimento psicológico, não só com ela, mas com ele também, para rever valores, comportamentos, de que essa violência para ele também denuncia a impotência dele, a fragilidade dele, a baixa autoestima dele, a insegurança dele. Então é preciso trabalhar todos os elos dessa família, e não só um lado dessa família. Doutor Breno, qual que é a sua opinião? Você acha que a mulher identifica ou finge que não quer ver? O que acontece? Na maioria dos casos, a gente nota quando chega para a área criminal apurar que ela, durante o convívio, ela teve motivos para desconfiar e ela às vezes fecha os olhos, principalmente que foi citado aqui sobre a questão da dependência econômica. Essa é a pior que existe na questão da formação familiar. A mulher, para ter o filho, ela às vezes fica com dificuldade para ir para o trabalho. Isso acontece porque as empresas não oferecem uma situação para receber esse tipo de trabalhador, então ela às vezes se recolhe para dentro de casa para cuidar de 1, 2 filhos, para cuidar da casa e para também por necessidade familiar ficar ali, e aí depois ela não tem como se desvincular disso, porque se ela sair da noite para o dia, como que ela vai conseguir sustentar os filhos e ela própria da noite para o dia? É muito difícil isso aqui no Brasil. Doutora Raquel, quais são as características que uma mãe deve perceber numa criança, por exemplo, quando ela está sofrendo maus tratos
do pai, no caso, seja sexual ou agressão dentro de casa? Também é bastante variável, mas a criança, adolescente vítima de violência pode ficar com uma tristeza acentuada, de repente começar a ficar mais calado, ou ter extremos de comportamento, excesso de agressividade ou excesso de passividade. Então, são muitos sinais. Como que deve ser feito com essa criança? Como que, depois de descoberta a situação, o problema, como que essa família deve conviver? Essa família tem que procurar ajuda, né? Então, primeiramente, eu acho que para dar aquela prova circunstancial que o Dr. Breno falou no início da reportagem, acho que ela tem que procurar a área médica para ser feito um exame dessa criança, e os profissionais de saúde têm que estar preparados para ter esse olhar diferenciado, para escrever detalhadamente no prontuário o que aconteceu, e avisar o conselho tutelar que vai fazer um acolhimento dessa família e encaminhar para os órgãos de proteção. Então, a gente tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que dá um apoio para essa família, e a gente tem outras instituições também capazes de fazer esse acompanhamento. Cláudia, como que é feito esse apoio do SOS Mulher Família? Em parceria sempre com essa rede que está em construção, a SOS Mulher Família vai atender, e a gente tem recebido casos desse tipo, uma mãe desesperada que descobre recentemente também que a filha de 15 anos tem sido abusada pelo pai. A menina conta isso para o pai, a menina inclusive está mantendo um relacionamento com o pai. E aí ela busca desesperadamente. A gente articula sempre também o Conselho Tutelar, né, Raquel? Eu acho fundamental, porque o Conselho Tutelar, ele tem pelos seus trâmites e tem o aval judicial para poder dar encaminhamento a isso. Então, o SOS Mulher Família, enquanto ONG, é articulado ao Conselho Tutelar. Se for o caso, o programa PAM, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, faz uma abordagem domiciliar nessa casa para poder entender toda a situação e todo um contexto, para poder acionar os órgãos da rede. E aí o atendimento social, psicológico e jurídico à disposição e gratuito. Isso é muito importante. E é preciso dar um basta. Quem tem que ficar com medo e com vergonha é quem comete a violência, não é quem está querendo dar um basta nessa violência, colocar um ponto final nessa violência, né? Então, penso que é fundamental a busca de ajuda, porque onde essa violência existe, todo mundo perde. Doutora Breno, quando a mulher sente que não houve uma punição, que ela correu atrás, igual no caso dessa mulher, foi no ano passado, ela não sabe o que fazer, o homem está solto, pode até vir a ameaçá-la, e os filhos estão lá, e quando é demorado realmente? Olha, a busca de provas, de circunstâncias para se colocar uma pessoa dessa completamente afastada do convívio social não é rápido. Isso aí tem que ser apurado de uma forma certa, verdadeira, para que não sofram consequências aqueles que não têm que sofrer. Então eu estou te dizendo de uma forma generalizada. No caso dela em específico, ela deve insistir em voltar na delegacia, e se insistindo e voltando da delegacia não ver providências a serem tomadas, procurar outros organismos. Procura o Ministério Público, procura a Defensoria Pública, no sentido de provocar os organismos que vão tratar do caso para que eles façam uma convergência de onde está o procedimento sendo investigado e cobrem uma maior rapidez. Agora, tem que ficar claro aqui que a Polícia Civil em Uberlândia, ela não está estruturada corretamente para atender uma cidade desse tamanho. Então, como chegou o caso dela lá, deve ter mais uns 20, 30 iguais aos dela, que também estão procurando solução no sentido de concluir esse inquérito e mandar para a justiça. Tá sendo demorado por falta de estrutura. A Cláudia também falou uma questão da justiça não ter feito o juizado especial para tratar desse assunto. A justiça em Minas Gerais, ela é atrasada, mas completamente atrasada. A justiça do Acre está na frente da de Minas, para você ter uma ideia. Então é um problema estrutural, e um estado que tem essa quantidade de municípios que tem, que a própria governança não dá conta de olhar para todos, tem que se fazer alguma coisa, não só para cobrar do estado, mas para descentralizar isso aí. Seria uma separação, alguma coisa nesse sentido, para melhorar, porque senão vão continuar essas dificuldades.
A Lei Maria da Penha também tem as medidas protetivas, né? Então, o autor de violência pode ser afastado do lar, não pode chegar a tantos metros, e isso tudo é mais rápido. Então, existem medidas protetivas via Lei Maria da Penha. Isso é importante da gente colocar. Sem dúvida nenhuma. Né? A pessoa, quando ela procura a delegacia, a delegada responsável encaminha para nós um documento que é com a declaração dela e uma análise preliminar sobre a situação, pedindo para que providências sejam tomadas no caso dela, providências imediatas. Seria afastamento do lar daquela pessoa que está praticando o ato e até a prisão, dependendo da situação. Então, hoje, corre-se mais rápido essas medidas acautelatórias que podem dar um alívio para a pessoa poder pensar e tomar as atitudes da forma mais racional e pensada que ela poderia ter. E se precisar sair do lar também, no caso, a casa-abrigo travessia, porque a mulher às vezes sente medo de, não pode ir para um vizinho, para um parente, porque vai ser ameaçada. Então ela tem um local sigiloso em Uberlândia, emenda parlamentar, recurso público, cabe 6 famílias, com até 3 membros e precisa ser reativado. E pode ir a mulher com seus filhos menores em situação de risco pela violência doméstica para esse local. Então isso precisa ser reativado. Sim, e ela tomando medo e acontecendo na madrugada, não existe outra pessoa para procurar a não ser um familiar. Num primeiro momento, é um familiar que vai ter que dar o primeiro apoio. O acolhimento, vem para cá agora e vamos tomar providência amanhã de manhã, ou vamos agora para a delegacia. Ela tem que procurar o familiar, não tem que ter vergonha de um irmão, de uma mãe, de um pai, tomar conhecimento dessa violência que ela está sofrendo, não. A família é a primeira a ter que saber, e normalmente, às vezes, é a última que vai tomar conhecimento. As pessoas ficam com vergonha. Um pai toma providência muito correta de uma situação dessa, de levar para uma delegacia, de incentivar a procurar. Então as pessoas têm que perder o medo de procurar o familiar e também os organismos, todos esses que a Cláudia citou, que a Raquel citou e que eu estou falando aqui para eles. E vamos deixar telefone, porque o povo que está assistindo quer saber onde buscar, né? Telefone, endereço, contato, podemos? Qual contato? SOS Mulher Família funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Atendimento social, psicológico e jurídico gratuito. Telefone 3215-7862. 3215-7862. A gente tem o blog www.sosmulherfamiliauberlandia.com. Ok. Obrigada. Muito obrigada pela participação e pelas informações para o nosso telespectador. O programa Em Pauta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Dê sugestões de temas para os nossos debates. Basta ligar no telefone 3239-4343. Entre também na nossa página pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.